Ô, Ivo, cara, a gente precisa falar do mestre da TV, que é o Silvio Santos, né? Quantos anos de convivência com o Silvio? Eu fiquei lá 15 anos, né? 14 anos e pouco. Né? Aí Gênio. Eu tive mais diretamente, né, alguns anos e tal, algumas coisas, mas é um cara fora da curva. Fora da curva. Agora, eu particularmente, eu tenho uma visão do Silvio que às vezes as pessoas acham que eu estou errado. O Silvio não era o que todo mundo diz. O Silvio não era um grande empresário. O Silvio era o maior empresário da televisão brasileira, se não um dos maiores do mundo. Mas o Silvio perdeu um banco, porque colocou gente errada para colocar. O baú foi para. Acabou. Isso. A Telecena não existe mais. A Jequiti teve que ser vendida. Quer dizer, o Silvio não era um cara que administrava bem tudo. Bom administrador. Não, mas ele, por exemplo, ele ganhou muito dinheiro com a Telecena, ganhou muito dinheiro com o baú. Mas ele não administrava bem isso. Talvez não é porque ele não soubesse, é porque não dava tempo também. Né? Ele tinha que delegar poderes. Né? Mas como televisão, cara. Como um homem de televisão, o maior que existiu no Brasil e um dos maiores da face da Terra. Eu costumo dizer, eu era júri de um programa chamado Show de Prêmios, e a gente tinha mudado o cenário, e eu olhei o cenário novo, falei, pô, tá bonito, pô, o cenário ficou legal e tal. Ele entrou para gravar, começou a gravar o programa, ele parou, gravou o programa. Aí ele chamou, eu não sei se era o Vanderlei Villanova, não lembro quem era o diretor na época, chamou lá, o cara veio lá no palco e tal, ele falou assim, tá errado aqui, hein? Você tem que botar, antigamente não era LED, era neon, né? Neon. Tem que pôr um neon na bancada do júri, e essa tapadeira tem que ir um pouco para lá, porque aí dá um espaço melhor aqui assim. Conclusão, quando pararam ali, meia hora e tal, ajeitaram o que ele pediu para ajeitar, quando botou na televisão, parece que saltava na televisão o cenário. Então, você vê a intenção, o quanto intenso era... O Silvio como um homem de televisão. Ele era um cara diferente, né? Era um cara diferente. O Silvio Santos era um gênio da televisão brasileira. Agora, Ivo, muitos diziam que o Silvio mudava de opinião como muda de roupa. É verdade isso? Na verdade é assim, né? Ele chegava e falava, não, muda tudo, tira da grade. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. O Marcos Wilson, que era o diretor de jornalismo, me chamou e falou assim, olha, o Silvio ligou aqui, e que é um... Não era o Marcos Wilson, o Arlindo Silva. Eu acho que era o Marcos Wilson já. E o Silvio quer mandou perguntar, porque eu que mexia com o futebol lá, né? Com o esporte, né? O Silvio mandou te perguntar se você consegue os gols no domingo. Eu falei, olha, a gente não paga os direitos. Eu consigo ali o que a gente puder fazer, alguma filiada nossa, um gol de Pernambuco, um gol não sei da onde e tal. E eu vou ligar pro Tete Alfonso, que era o cara da Bandeirantes, e pro Marquinho Mora, porque eu conhecia os dois, né? Que era da Globo. E aí vou ver se eles têm uns gols para prestar pra gente lá e tal. Aí eu consegui alguns gols. O cara falou pra mim, Ivo, se tiver Corinthians e Palmeiras, você vai me desculpar, cara, mas eu vou te dar na segunda-feira, né? Vou te dar no domingo, né? Mas aí fui lá pro domingo, fui no domingo pra lá. Aí pegou, eu fiz, o Paulo Santoro, que era o cenógrafo, já tinha feito a bancadinha lá e tal, eu mais 2 editores de texto e 2 editores de imagem, fui lá, botei a gravata, fiz a maquiagem e tal, sentei na bancadinha lá, acabava o Topa Tudo por Dinheiro e ia entrar o Bola na Rede, que ia chamar, que era para fazer os gols, porque ele não queria que as pessoas fossem embora pro Fantástico, os gols do Fantástico, e não voltassem para ver o filme. Esticassem. Então o cara que queria ver gol não precisava ir para lá. Perfeito. Né? Aí eu tô lá esperando. Acabou o Topa Tudo por Dinheiro, girou a vinheta do SBT e entrou o Pica-Pau, entrou o Popeye, sei lá. Falei, não era eu, pô. Né? Mas fiquei lá, conhecia, né? Já conhecia a marca Bravanel, né? Aí eu voltei e fui para redação. Fui para a redação, não lembro quem estava na redação lá. Falei assim, o Silvio quer falar com você. Aí eu fui lá, tinha um telefone que dava na casa dele direto, no lugar da gerência de programação. Aí ele falou assim, você tá bravo? Eu falei, não, senhor, eu tô cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro aqui e tal. Não quero mais.
Eu não quero mais os gols, não. Vamos direto aí, já vai pro filme e tal, não sei o que tem. Tá, você trabalhou muito esse domingo? Eu falei, trabalhei. Então esse mês você recebe dobrado, mas eu não quero mais esse negócio. Tá bom, o homem é o dono. O homem é o dono, ele que manda, né? Ele que manda, eu vou fazer o quê? O Silvio era um cara supersticioso mesmo? Era. Era? Era bem supersticioso. Uma superstição, algo não, curioso do assim, Silvio você Santos. quer ver uma superstição que ele tinha? Os caras que eram loucos para fazer uma biografia dele, né? E fazer também filmes. não gostava de dar entrevista, fazer né? filmes. Não gostava. E fazer filmes, né? Sobre ele e tal, né? documentários. E ele empurrava. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vez, não sei se era uma cartomante ou uma coisa assim, disse para ele que assim que fizessem a biografia dele, ele ia morrer. Entendeu? Então, essas coisas às vezes tem coisas até que beiram o folclore, né? Mas que ele era assim, era. O Silvio tinha umas coisas diferenciadas, né? Às vezes ele me chamava no camarim, ou qualquer outra pessoa, ele tinha um fogãozinho pequeno assim no camarim, e o camarim dele era um pedacinho do que você tem aqui, né? Ele estava lá fritando ovo. Aí ele punha queijo. Ele mesmo fazendo? Ele fazendo na frigideirinha. Nossa. Aquele queijo em cima para derreter, tal, abria o pãozinho, tal, punha. Eu um dia eu virei para ele e falei, Silvio, a sua sorte é que televisão não tem cheiro, cara, porque esse paletó seu tá fazendo ovo. E ele não usava perfume, né? Não, ele tinha alergia. Ele tinha alergia. E outra coisa, quando você ia no programa dele, vamos supor que te convidassem. A primeira coisa que a pessoa falava, senhora, por gentileza, não ponha perfume nos dois dias que antecedem o programa. Ele parava de trabalhar. Caramba. Ele tinha alergia. Isso já era sinalizado pela produção. Sinalizado pela produção já. Mas era um cara maravilhoso, né? Um cara que uma das características do Silvio é que eu achava muito legal. É um cara que soube o tamanho que o dinheiro tinha na vida. Entendeu? Ele era um cara simples. Bilhões, nossa. Bilhões, ele tinha bilhões, né? E nunca mudou. Ele tinha um Camaro 74 que quebrava toda hora. Para os caras trocar o carro dele, nossa senhora, foi um sufoco, cara. Ele falava, não, tá bom, o carro tá andando e tal. E o carro quebrava. E aí ele ligava, e aí tinha que socorrer o Silvio e não sei o que tem, até que trocaram pelo Lincoln. Um Lincoln Town Car que ele tinha, que até um dia eu estava entrando assim no SBT, ele estava saindo, o Lincoln estava aqui, o Lincoln tinha uma capota azul e uma capota verde, e ele usava a capota verde, né? E aí eu falava para ele, um dia eu falei para ele, Silvio, ninguém me tira da cabeça que tem um botão no painel que você aperta, sai os dois tacos e as bolas, que isso aqui parece uma mesa de sinuca no teto do seu carro, né? Ô Ivo, como que você vê a continuidade do SBT sem o Silvio Santos? É complicado, mas aí é assim, tem uma coisa que eu acho. Primeiro que eu acho que as meninas estão absolutamente certas em querer tocar o negócio do pai, né? Mas eu penso assim, um médico, muito dificilmente, se ele tiver 4 filhos, os 4 serão médicos. Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Algum puxe. Talvez um seja médico. Mas aí o pai quer que os 4 filhos dele vão trabalhar no hospital que eles fizeram. Então o que eles têm que contratar? Bons médicos. Entendeu? Eu não acho que as meninas não têm que trabalhar no SBT. Por exemplo, a Renata. A Renata é muito boa em administração. Sabe? A Renata estudou fora, tudo. A Daniela. Ela comanda a parte artística do SBT. A Daniela, ela tem que se cercar de boa gente, entendeu? Por exemplo, o Rinaldi, que está lá agora. O Rinaldi é um bom homem de comunicação, sabe? Eu acho que tem como colocar. Só que também não pode pensar que tem que voltar o qual é a música, tem que voltar não sei o quê. Não, vai indo para frente, só não perde a característica popular, né? Mas eu acho que primeiro que eu acho que elas estão certas repito que elas estão certas em estar lá, mas não sei se tomando conta, talvez com CEOs ou com pessoas em pontos estratégicos para tocar, né? O Ivo, você falou um pouquinho da sua relação com o Gugu e do seu carinho, né, pelo Gugu, por ele ter te dado também a oportunidade. Você trouxe o Gugu e depois ele retribuiu
levando você para o SBT. Foi muito Queria engraçado. que você falasse um pouquinho da sua história com o Gugu. Foi muito engraçado que foi assim, eu já era diretor artístico da Rádio América, e um dia eu estava em casa, aí eu liguei no SBT, passou pelo SBT, a televisão, e aí eu vi, falei, pô, esse cara é bom pra caramba, é um programa chamado Viva a Noite. Viva a Noite. E aí eu vi, pô, não, o cara é bom, o Gugu tinha uma estampa boa pra televisão, aquele rostão mais redondão, assim, né, tinha uma estampa legal. Jovial, pra televisão. né? E, pô, um puta apresentador, o cara magnetizava, né, era um imã, né. Aí eu falei, caramba, aí numa reunião, eu falei pro pessoal lá da Rádio América, os caras que arrendavam a rádio, os diretores gerais. Falei, pô, vamos tentar trazer esse cara pra cá, Pra né? rádio. Aí tinha um lá, né, que eu nem vou falar o nome aqui, mas tinha um lá que falou, tá, tudo bem, vamos ver. Aí depois ele chamou. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele chamou, aí veio pra cá, aí ele me entregou o Gugu, né? Falou assim, toma aí, ó. E aí o Gugu, sentei, nunca me esqueço, entramos num estúdio, assim, da rádio, a Rádio América era grande aqui na Vila Mariana, entramos num estúdio grande da rádio lá, ele sentou comigo e falou assim, Ivo, eu tentei uma experiência aí na Rádio Capital, mas eu não sei fazer rádio, eu não sei falar em rádio. Falei, deixa que eu te ensino, eu te encaminho aí. E fui fazendo junto com ele e tal. E a gente fez um programa chamado Viva Feliz. E aí, no programa, a gente colocou um negócio chamado A Felicidade Bate à Sua Porta, que a gente dava prêmios com esmalte Risqué, da Niase, a pessoa tinha que escrever para lá e tal, não sei o que tem. Aí a gente dava, às vezes até dava, a pessoa precisava reformar a casa, reformava a casa, estava precisando comprar um carro para ser táxi, dava o táxi para a pessoa e tal, não sei o que tem. Eu tenho uma fotografia que eu até não estou encontrando ela, né? Mas eu tenho uma fotografia, eu e o Gugu sentados numa pilha de cartas num estúdio da Rádio América, que o Correio estimou em 1 milhão de cartas. Caramba. Aí eu saí do grupo e fui para a Rádio Bandeirantes, a convite do Tony José e do Darcy Reis, que era o chefe na época, né, para ser narrador de futebol, porque eu já tinha sido na Rádio Gazeta, já tinha sido no interior e tal, né? Aí fui para lá. Quando eu fui para lá, tinha um repórter, o Sérgio Carvalho, que é um repórter lá do SBT, que tinha subido a secretaria de redação do Diário Popular. E o Diário Popular, na época, tinha um jornal que saía, um vespertino, que chamava-se Popular da Tarde, que combatia a Folha da Tarde, da Folha de São Paulo. E aí ele virou... Aí um dia eu encontrei com ele no corredor da Bandeirantes, ele falou assim, Vô, você conhece... Me disseram que você conhece o Gugu, você consegue falar com ele? Que eu não estou tentando falar, não consigo falar com ele. O Gugu já estava num estágio mais avançado, né, do sucesso e tal. Falei, eu ligo para ele, se não me atender, eu vou bater lá nele, eu vou brigar com ele. Tá? Aí eu liguei, por coincidência, ele estava na rádio. Aí eu falei, é assim, assim, assim. Ele falou, vem com o cara amanhã pra cá que eu quero escrever em jornal. Aí eles arrumaram as coisas dele lá, acertaram lá pra ele escrever e tal. Ele, vem aqui que eu preciso falar com você. Quer ir pra televisão? Eu falei, pô, meu sonho, né, Gugu? Vai amanhã lá. Vai amanhã, eu vou ligar agora pro Rick. O Rick era um americano que o Silvio trouxe pra cá, que estava reformulando algumas coisas, dentre elas os jornais. Aí eu fui para lá, meu teste foi no ar, ao vivo. Não teve teste, não teve piloto, nada. Eu trabalhei com uma pessoa que é minha irmã até hoje, a Sandra Teixeira, o Feliz, que fazia o tempo e tal, né? E aí, quando acabou o jornal, ele falou, o americano era meio... O Rick era meio loucão, assim, você está contratado, está contratado. Eu falei, não, mas eu preciso pedir demissão. Não quero saber o que você vai fazer. Você amanhã tem que estar aqui 4 horas da tarde. E aí, entrei na televisão. Depois disso, ele me levou para ser repórter também do Viva a Noite. Eu fazia as reportagens do Viva a Noite, às vezes nas boates, né, que tinham uns repórteres, e fiz muito um quadro chamado Sonho Maluco, que as meninas escreviam e queriam que o artista, o cantor e tal, que fizesse alguma coisa louca lá e tal, né. O Gugu você coloca como um dos grandes nomes da televisão brasileira? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. No seu ranking de colocar o Silvio Santos numa prateleira acima? O Silvio Santos estava na prateleira acima. Gugu, Faustão, como que você... O Fausto encontrou um caminho, né? O Fausto encontrou um caminho. Olha, tem um cara que pouca gente vai se lembrar, mas que é um Bolinha? dos caras... Não, antecede o Bolinha. É um dos caras mais inteligentes e um dos melhores apresentadores que a televisão brasileira teve, chamado J. Silvestre.
Ok. J. Silvestre foi espetacular. Aliás, eu não sei se é filho ou neto dele, o Alexandre Silvestre trabalha na Gazeta até hoje. Alexandre Silvestre. Como repórter esportivo. Exatamente. A gente trabalhou junto, eu e o Alexandre, num projeto aí. O Jota era um cara. O Jota era um cara, um dos caras mais técnicos de apresentação, boa apresentação, um envolvente, mas tecnicamente ele era. Perfeito. Ele era que nem o Silvio. O Silvio. É assim, se você era convidado do Silvio, estava no palco com o Silvio. O Silvio ficava olhando as câmeras. Okay. Entendeu? Ele ficava olhando o que estava. Ele tinha uma televisão grande na frente e ele ficava vendo. Se ele via que você estava encobrindo ele ou encobrindo alguma coisa que ele não queria, ele vinha fazer assim no seu... Sabe, vinha como se estivesse conversando, mas não sei o que, ele puxava você, levava você para o lugar que ele queria. O Jota era a mesma coisa. Aí tem grandes apresentadores, Flávio Cavalcante, né, um grande apresentador. Tem apresentadores, né? Um cara que eu acho muito bom de televisão é o Thiago Leifert. O Thiago Leifert é muito bom de televisão. Um cara muito bom mesmo. Ele inventou o esporte da Globo. Exatamente. De comunicação, né? E assim, linguagem. E é um cara que entendeu a linguagem do tempo dele. Isso. Né? Da época dele. Né? Eu acho que tem grandes nomes. Agora, é claro que não dá para comparar ninguém ao Silvio. O Silvio né? tá em cima. O Silvio é o Pelé da comunicação. Silvio é o Pelé, acho que se encaixa bem, né? Exatamente. Silvio é o Pelé da comunicação. E tem diversas outras pessoas que passaram pela televisão, que são importantes. O Fausto é um cara importante. Ele descobriu um jeito, né, e foi fazer o jeito. Eu não sei se o Fausto seria um apresentador eclético para fazer qualquer tipo de programa. J. Silvestre, Silvio, tá? Esses caras eram caras que faziam qualquer tipo de programa.